E aí, galera Cruz Maltina? Preparados para mais um vídeo incrível cheio de notícias quentinhas do Vascão? Antes de tudo, inscrevam-se no canal e mandem aquele like, mostrando a força da nossa torcida. Estamos juntos nessa paixão pelo Vasco. O Vasco da Gama iniciou sua jornada no Campeonato Brasileiro de 2025 de forma promissora, com uma vitória de virada por 2-1 sobre o Santos. A grande estrela do jogo foi o atacante argentino Vegetti, que mais uma vez demonstrou por que é considerado o melhor cabeceador do futebol brasileiro. Apesar das limitações evidentes em algumas partes de sua atuação, Vegetti tem se mostrado cada vez mais essencial para o time. Sua presença no ataque vascaíno é incansável, e foi ele quem, com seu oportunismo, conseguiu virar a partida após uma assistência de cabeça para Nuno Moreira e, em seguida, marcando o gol da vitória, também de cabeça, em cobrança de falta de Payet. Sua força nas jogadas aéreas, uma das maiores qualidades do jogador, foi fundamental para o resultado positivo da equipe. No entanto, o jogo não foi um mar de rosas para o time de Fábio Carille. O Vasco teve dificuldades no primeiro tempo, quando se viu pressionado pela marcação do Santos e cometendo erros técnicos, como o passe errado de Paulinho que resultou no gol do time adversário. Esse erro expôs a vulnerabilidade da equipe em momentos decisivos, afetando não só a parte técnica, mas também a parte psicológica do time, que ficou nervoso e ansioso na busca pelo empate. Durante esse período, o time se mostrou confuso em campo, especialmente no ataque, onde Garré, que deveria flutuar pelo lado direito, muitas vezes se posicionava na esquerda, tornando a equipe desequilibrada e sem presença suficiente na área adversária. No segundo tempo, o Vasco demonstrou uma grande recuperação, principalmente após a mudança na postura dos laterais. Lucas Piton e Paulo Henrique se destacaram e foram essenciais para a virada. Piton, que até então havia tido dificuldades no setor defensivo, fez uma jogada característica, cruzando na medida para Vegetti, que assistiu Nuno Moreira para o gol de empate. A confiança da torcida e o ímpeto da equipe após o gol de empate proporcionaram uma mudança de energia no time, que passou a atacar com mais força e buscar a vitória. A presença de Payet, com sua inteligência e qualidade nas cobranças de falta, foi crucial para o gol de virada, que consolidou a excelente atuação de Vegetti, que demonstrou ser decisivo novamente. Entretanto, o Santos não se entregou facilmente. Apesar de a virada vascaína ter sido um grande golpe para o time paulista, o adversário continuou a apresentar perigo, especialmente nas transições rápidas e nas investidas pelo meio de campo. O goleiro Léo Jardim foi fundamental, realizando duas grandes defesas, e o defensor Maurício Lemos apareceu no momento certo, bloqueando um chute que seria gol certo de Gabriel Bontempo. Essas intervenções evitaram que o Vasco sofresse mais um revés e ajudaram a manter o time focado na busca pela vitória, que finalmente foi garantida com o gol de Vegetti, mais uma vez aproveitando uma oportunidade com sua cabeça, com a assistência de Payet. A vitória, embora importante, evidenciou algumas fragilidades do time de Fábio Carille que precisarão ser ajustadas ao longo da temporada. O Vasco ainda encontra dificuldades em estabelecer uma marcação eficaz no meio de campo, e as costas de Piton continuam sendo um ponto vulnerável na defesa. Além disso, a performance de Paulinho, que ainda não vive seu melhor momento em 2025, tem preocupado. O jogador, que em 2024 era um dos pilares da equipe, precisa se recuperar para que o time tenha a consistência necessária nas partidas. Felipe Coutinho também não conseguiu atuar como se esperava, especialmente no primeiro tempo, quando esteve distante da área e dos pontos de criação. Se Carille conseguir encontrar um equilíbrio no setor ofensivo e defensivo, com maior entrosamento entre Coutinho, Nuno Moreira e Piton, o Vasco pode alcançar um desempenho muito mais consistente ao longo da temporada. Apesar das dificuldades, a vitória contra o Santos foi um excelente cartão de visitas para o Vasco no Campeonato Brasileiro. A equipe, com a ajuda da torcida de São Januário, demonstrou sua força, superando um adversário difícil e mostrando que pode competir em alto nível. A presença de figuras como Vegetti e Payet, que não hesitam em ser decisivos, é um diferencial para o time. Agora, o desafio será manter a regularidade nas próximas partidas, ajustando os erros do início de temporada e potencializando as qualidades individuais e coletivas. Com isso, o Vasco pode estar pronto para uma campanha promissora no campeonato, com grandes ambições e a confiança de que o pior já passou. Algo aconteceu com o Vasco, que uma vez foi um time de referência no futebol brasileiro, conhecido pela força de sua torcida e pelo estilo vibrante de jogo. Hoje, a equipe parece estar à deriva, sem saber como reencontrar o bom futebol que lhe rendeu tantas glórias ao longo da história. Em 2025, o time se vê diante de uma dura realidade, a perda da identidade, que antes era associada à garra, à qualidade técnica e ao espírito vencedor. A cada jogo, fica mais evidente que o que se viu no passado, com belas jogadas e momentos de brilho, é agora apenas uma memória distante. O time se perdeu em um labirinto de escolhas erradas, táticas confusas e atuações desorganizadas.
Em vez de uma equipe fluida, que alternava ataques rápidos e passes precisos, o que se vê é uma formação apática, sem foco e sem alma. As falhas técnicas se acumulam, e as chances de evolução parecem escassas. A torcida, que sempre foi o alicerce do clube, agora se vê diante de um vazio, esperando que o time reencontre sua essência. A morte do bom futebol no Vasco não é apenas uma questão de resultados, mas de um vazio que assola a equipe e faz com que o clube pareça perdido, longe de ser a potência que já foi. O momento atual do clube expõe uma queda dramática do que um dia foi sinônimo de orgulho para seus torcedores. A equipe, que já foi capaz de competir de igual para igual com os maiores times do país, agora luta para encontrar seu equilíbrio dentro de campo. A busca incessante por soluções, seja por meio de mudanças no elenco, mudanças na comissão técnica ou novas estratégias de jogo, parece ser em vão, enquanto o futebol apresentado continua sem brilho, previsibilidade ou alma. O Vasco, que antes se destacava pela ousadia de suas jogadas e pela consistência de seu jogo coletivo, agora sofre com a ausência desses elementos essenciais. Ao olhar para o presente, a situação é de angústia para aqueles que sempre acreditaram na grandeza do clube. A falta de criatividade, a ansiedade evidente dos jogadores em campo e a incapacidade de reagir diante das adversidades têm sido fatores que aprofundam a sensação de morte do bom futebol vascaíno. O time não é mais aquela equipe vibrante que encantava seus fãs com futebol envolvente e uma identidade bem definida. Agora, parece apenas um reflexo de uma era passada, onde o futebol era algo que transcendia os resultados, refletindo um amor incondicional e uma ligação profunda entre clube e torcida. A morte do bom futebol no Vasco é uma tragédia silenciosa, um lamento de um gigante que perdeu a essência de sua grandeza. Vamos fortalecer essa conexão. Antes de seguirmos adiante, peço que apoiem com um like e ativando as notificações para não perderem nenhuma notícia exclusiva do Vasco. Continuemos nossa emocionante jornada. A pergunta que ecoa nos corações de todos os torcedores vascaínos é: até quando o clube vai sobreviver a essa decadência do bom futebol? A dor da derrota e da falta de inspiração nas últimas partidas tem afetado não só os jogadores, mas, principalmente, a alma da torcida. E você, torcedor, o que pensa sobre essa queda vertiginosa? O que falta para que o Vasco volte a se reencontrar com a sua verdadeira identidade no campo? É hora de reconstruir o que foi perdido, ou a perda de referência no futebol é irreversível? A opinião de cada um é vital para que o clube, de alguma forma, se reconecte com o que de mais precioso ele tem, sua torcida apaixonada e seu legado. O que será preciso para que o time renasça das cinzas e retome a dignidade que os fãs tanto anseiam? E mais importante ainda, o que os vascaínos estão dispostos a fazer para ajudar na recuperação dessa grandeza perdida? Em tempos de crise, a união entre torcida e time nunca foi tão essencial. Chegou o momento de levantar o véu dessa desilusão e questionar o que realmente pode mudar. Está nas mãos da torcida, mais do que nunca, decidir qual caminho o Vasco vai seguir. E você, o que acha? Seu apoio é a chave para o resgate da verdadeira força vascaína. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.